Quem gerou mais dívida para a União? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Foi Bolsonaro. Eu sou Rafael Primo, sou ex-bolsonarista e sou estudante de ciências políticas. Só para você ter ideia, o governo Lula aumentou 23% a dívida da União. O governo Bolsonaro foi 56% de dívida. Fica comigo que eu vou te explicar. Você deve ter ouvido falar dos 9 trilhões que o Brasil deve hoje. Então, esses 9 trilhões, em 2022, ele não era 9, ele era 7,2. O que é essa dívida de 9 trilhões hoje? É a dívida bruta do governo geral. O nome já está dizendo, governo geral. Estado, município e federação. Ou seja, presidente, governador e prefeito. Eu estou falando da dívida pública federal. A dívida pública federal é a dívida só da União, que é a parte do DBGG só da União, o que compete à União. O governo Bolsonaro ele recebe com 3,8 trilhões do Michel Temer. E no final do mandato dele já estava em 5,9 trilhões, um aumento de 56%. O Lula recebe com 5,9 trilhões e atualmente está em 7,2 trilhões, um aumento de 23%. Essa que é a realidade. E também temos a questão da taxa de juros. Na época o Bolsonaro tinha uma dívida ali de juros de 300 bilhões. Quando ele passa para o Lula já estava em 600. Por quê? Porque a taxa de juros, a taxa Selic aumentou para 13,75% no governo Bolsonaro. Ele recebe com 6% e entrega com 13,75%. E como o governo não paga as dívidas antigas, eles ficam só renovando, então ele troca uma taxa de juros por uma outra atual. E como teve aumento, então a dívida aumentou. Hoje estamos em quase 900 bilhões de pagamento para banqueiro só de juros da dívida. Também teve os déficits de 2022. 2023. Os déficits são dívidas que vieram do passado do governo Bolsonaro. 92 bilhões foi de precatório. 46 bilhões foi do Bolsa Família, porque o Bolsonaro não colocou na União, no orçamento, os R$600. Então gerou um impacto de 46 bilhões fora da folha, porque havia uma previsão de R$400, tá, gente? Bolsa Família no governo Bolsonaro, se ele se reelegesse, seria R$400, não teria os 150 e nem o programa Pé de Meia. Gente, o que eu estou falando aqui são fatos. A fonte é o próprio Tesouro Nacional. Vocês podem pesquisar, vou botar aí para vocês verem aí, a hora que vocês quiserem. E também teve a questão do INSS, 40 bilhões de impacto no INSS. Lembra do BPC e LOAS, que estão sendo muito criticado? O governo Lula teve um aumento de 37% de pessoas porque a fila estava congelada. Entre 2018 a 2022, quase que ninguém conseguia entrar. Ficou travado, a linha ficou assim, ó. Podem pesquisar. Que eu estou falando, 2023 teve um estouro, foi 40 bilhões, né, do INSS, também aumento de pagamento também de funcionalismo também na época que teve. E basicamente é isso, tá bom? Carta de conjuntura do IPEA, pesquisem.